Oi galera, talvez hoje o seu tempo esteja corrido, ou talvez não, mas você precisa de uma dica rápida para o Enem. E é isso que a Casa de Educação veio fazer hoje, te ajudar. Vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre textos motivadores. Primeiro, o que são os textos motivadores? Os textos motivadores vão ser aqueles textos que estão logo abaixo do tema de redação. E eles vão ser representados por figuras, por gráficos ou por textos mesmo, né? Por reportagens, por textos jornalísticos ou outras fontes. Tá, mas para que ele serve? O texto motivador, ele serve para te motivar. Isso mesmo, ele vai servir para aguçar a sua criatividade, para que você possa dissertar sobre o tema, para que você possa ir além. Além disso, o nosso texto motivador, ele também serve para nos nortear em relação à interpretação do tema de redação. Por exemplo, você foi lá ler o tema e interpretou, como que você sabe que está certo? Aí você vai ler os textos motivadores e você vai ver se esses textos motivadores seguem na sua mesma linha de raciocínio, então é sinal que você interpretou o tema corretamente. Mas agora, uma das partes mais importantes dessa nossa aula rapidinha. Você tem dois perigos em relação aos textos motivadores, e eles estão descritos na competência 2 e na competência 3, lá do Enem, que analisa as redações. Onde eu encontro essas competências? No manual de redação do Enem, que eu vou deixar o link para você baixar aqui embaixo. A competência 2 e 3, elas vão analisar a argumentação do seu texto, desenvolvimento das suas ideias. Na competência 2, em relação aos textos motivadores, a primeira coisa que ela vai analisar é se você copiou partes do texto motivador. Literalmente, você copiou com as mesmas palavras. Se isso acontecer, a sua pontuação vai ser reduzida, ou seja, de 0 a 200 pontos, você vai tirar em torno de 120 ou 80 pontos ali porque você copiou, você plagiou. Por quê? Porque a cópia, o plágio, ele é crime, ok? Você vai ter também, como eu já disse, esse número de linhas desconsiderado. Na competência 3, ele vai analisar a sua criatividade de argumentação, a sua autoria em relação à argumentação. Se você copiar os argumentos, e agora eu não estou falando da cópia literal das mesmas palavras, mas sim das ideias, os argumentos do texto motivador, você também vai perder ponto. E olha só, de 0 a 200 pontos nessa competência, se sua argumentação for mediana, de acordo com o senso comum, e você copiar os textos motivadores, você vai tirar 120. Agora, se sua argumentação já for ruim e você copiar essas ideias do texto motivador, você vai tirar em torno de 80, ou seja, você vai perder bastante ponto. Professora, como eu não caio nessa armadilha? Eu não vou ler, então, o texto motivador? Não, você precisa ler o texto motivador. Mas para que isso não aconteça, antes de ler o texto motivador, você vai primeiro interpretar o tema e anotar lá no cantinho quais são as ideias que você tem sobre o assunto, quais são os argumentos que você pode utilizar, o que você sabe sobre o assunto. E só então você passa para a leitura dos textos motivadores. Porque, gente, eu não sei qual é a mágica que existe, mas depois que o aluno lê o texto motivador, ele só consegue pensar nas ideias do texto motivador. Então, para fugir disso, a gente anota as nossas ideias antes. Lembre-se, como eu sempre digo para os meus educandos, Deus está vendo você copiando os argumentos do texto motivador, ok? Então, só recapitulando para a gente finalizar, primeiro, textos motivadores são os textos que estão lá abaixo do tema da redação. Segundo, para que eles servem? Eles servem para te motivar, para ter a criatividade das ideias e para te nortear em relação à interpretação do tema. Dois perigos que eu tenho em relação ao texto motivador. O primeiro é a cópia literal, que vai ter o número de linhas desconsiderado e perco ponto na competência 2. A segunda, cópia das ideias e dos argumentos, e eu perco ponto na competência 3. E antes de finalizar, a pergunta-chave que todos os alunos fazem. Professora, mas eu posso copiar, por exemplo, um dado estatístico desse texto motivador? Sei lá, eu transformo em porcentagem. Gente, é o mesmo dado, é o mesmo número, é a mesma fonte que publicou.
Ou seja, é a mesma ideia do texto motivador. Então, assim, não existe nada te proibindo, literalmente, de usar o mesmo dado. Mas, se você pode utilizar outro tipo de mecanismo de argumentação, o seu texto vai ficar mais criativo. Mas, professora, eu já vi alguns alunos nota 1000 utilizarem dados do texto motivador. Beleza, só que o restante do corpo do texto dele, da argumentação, estava tão forte, tão coerente, que esse detalhe ele foi meio que desconsiderado, ok? Então essa foi nossa dica rapidinha e espero encontrar vocês na próxima aula. Ajude o nosso trabalho, não deixe de dar seu like no vídeo, de compartilhar o nosso trabalho e assim você nos ajuda a crescer, ok? Um abraço para você e até a próxima aula!